Essa questão 49 aqui, ele fala para determinar o número mínimo de lâmpadas necessárias para o ambiente classe B, representado na figura abaixo, que requer 300 lux pelo metro dos lumens e apresenta pé direito de 2,7 metros. As lâmpadas ficarão no teto. Para o projeto será adotado a lâmpada TLD 16 watts, que possui 1.200 lumens, tá? Aí ele fala para considerar a reflexão do teto 70%, né, que é um ambiente no identificador 7, parede 50, identificador 5 e piso 10%, identificador 1, tá? Então o identificador ele acompanha a primeira letra aqui, 70% 7, 50% 5 e 10% 1, né? Teria o 30% também, né, mas ele não está mostrado aqui, daí ele seria o identificador 3, tá? Temos essas quatro possibilidades, né, para nível de reflexão aqui de teto, parede e piso, né, o 7, o 5, 3 e o 1. O ambiente é sujo, será usado o fator de depreciação de 0,57, tá? Então, esse método aqui, basicamente, ele vai me entregar a quantidade de lux, né, para que uma determinada aplicação requer, ele vai me entregar a área do ambiente que eu estou trabalhando, né, o pé direito também do ambiente, e aí com isso eu calculo o número de luminárias, né, que o projeto vai precisar, né, eu vou calcular, né, a partir dessas informações aqui do lux e da área, eu calculo quantos lumens eu vou precisar para essa atividade, e depois com a quantidade de lumens calculada eu divido pelo lumens de uma lâmpada para descobrir quantas lâmpadas eu vou precisar, tá? Esse que é o método dos lumens. Então, basicamente, através de duas formulazinhas aqui eu consigo matar essa questão, tá? Primeiro eu vou identificar a largura e comprimento, tá? Geralmente o comprimento ele é o maior dos lados, tá? Então ele aqui é igual a 8 metros e a largura aqui é o menor, 3 metros. A área é 3 vezes 8, 24 metros quadrados, tá? Então o que eu posso calcular por primeiro aqui, tá? Eu vou calcular o K, né, que é esse coeficiente do ambiente, tá? Uma constante aqui que depende das áreas aqui e medidas do ambiente. Depois com esse K eu vou vir aqui nessa tabela para descobrir o valor do coeficiente aqui de reflexão ou de refletância, tá? Do meu ambiente, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer, o K ele é igual a comprimento vezes a largura, né? Que é a área, basicamente a área do ambiente, né? Então, 8 vezes 3, 24, dividido por HM vezes comprimento mais largura. Então, comprimento vezes largura dividido por comprimento mais largura. Esse HM, ele é a altura entre a base da luminária e a base de trabalho que tu vai ter, tá? Então, se tu tiver aqui o teu ambiente aqui, por exemplo, tá? Aqui eu vou desenhar uma luminária, tá? Ela é uma luminária pendente e aqui eu vou desenhar uma mesa. O HM seria essa altura aqui, ó, tá? Entre a superfície de trabalho da mesa e a superfície da luminária. Como ele só me fala aqui, ó, que eu tenho o pé direito aqui, né, que é a altura total, essa altura total aqui da sala é 2,7 metros e as lâmpadas ficarão no teto. Subentende-se que essas lâmpadas aqui, elas estão embutidas aqui no teto, tá? E como ele não me dá a altura aqui de trabalho, eu vou considerar que seja a própria altura aqui HM a própria altura, o próprio pé direito aqui da minha sala, tá? Se ele tivesse me dito aqui que eu tenho uma mesa aqui que fica a 1 metro do chão, aí eu teria que descontar esse 1 metro aqui do pé direito, mas como ele não fala, eu vou considerar o próprio HM sendo 2,7. Então eu vou colocar aqui 2,7, né, vezes comprimento mais largura, isso aqui vai me dar 0,808, tá? E aí com esse valor aqui eu venho para essa tabela, tá? Qual coluna que eu vou escolher aqui? A coluna que representa melhor o esquema de cores do meu ambiente, tá? Que é composto do teto, da parede e do piso. Então eu vou identificar o TPP, que a gente chama, da teto, parede e piso. O teto é o 7, é o índice de reflexão 7, 70%, significa que é uma cor branca, né? O teto ele é branco. Então aqui eu venho o primeiro algarismo 7, o segundo parede 50%, né? Ele é pintado de uma cor clara, mas não é branco. Então o segundo algarismo aqui 5 e o terceiro é para o piso aqui 10%, é um piso escuro, né? Então aqui é o 1. Então eu já descobri aqui que eu tenho que olhar para essa coluna do 751, tá? Se fosse 30% seria o 3 aqui, mas não tem nenhum que é 30% e assim por diante. Então eu tenho quatro possibilidades, 7, 5, 3 ou 1. Então já identifiquei aqui que o meu ambiente é o ambiente 751, eu fico só com essa coluna. Vou esquecer as outras colunas. Agora com o meu K que eu calculei de 0,808, eu vou olhar o valor mais próximo dele aqui, que eu tenho aqui, que é 0,8, tá? De preferência pegar o valor mais próximo e menor, né, do que aquele que tu calculou aqui. Se eu tivesse achado, por exemplo, 0,99, aí eu ficaria com 1, tá? Porque é muito próximo, posso arredondar. Mas nesse caso aqui, 0,808, com certeza o meu K a ser escolhido é esse aqui de 0,8. Então, escolhendo esse K aqui, sabendo que eu tenho que estar nessa coluna,
eu vou achar o meu coeficiente de refletância aqui, né, que é 0,41. Vou anotar esse valor. Agora eu vou utilizar a expressão aqui para calcular a quantidade de lumens, né, que essa aplicação aqui vai demandar, tá? Dado que eu tenho essa quantidade de lux, eu preciso achar a quantidade de lumens, né, agora. E ela é dada por essa expressão. Então, o fluxo luminoso, né, que é lumens, ele é igual ao E, né, que é a quantidade de lux aqui que eu tenho aqui, 300, vezes a área, dividido por dois coeficientes, né? Esse daqui de depreciação, que é 0,57, eu vou chamar de R, e esse aqui que eu vou chamar de U, né? Pode ser que vocês achem com outras nomenclaturas, mas eu vou utilizar essas duas, que é o coeficiente da refletância. Então aqui eu tenho 300, que é o lux, eu tenho 24, que é a área, 0,41 é o meu coeficiente de reflexão, né? Ou refletância, no caso aqui, e 0,57 é o depreciação. Então esses dois coeficientes aqui, eles visam aumentar a quantidade de lumens aqui em função da depreciação da lâmpada, né? Também da questão da sujeira, que pode se acumular, o LED também ele vai perdendo eficiência com o tempo, né? Ele vai perdendo lumens com o tempo, então por isso que eu preciso considerar esse coeficiente de depreciação aqui, tá? E esse outro aqui que tem a ver com o ambiente aqui que a gente achou, né? Que é esse cara aqui, que depende das cores do ambiente. Quanto mais claras forem as cores do ambiente, né? Mais ela vai refletir luz, e aí isso aqui vai influenciar diretamente no valor do coeficiente que eu vou achar aqui. Então, fazendo essa conta aqui, né, 300 vezes 24 dividido por 0,41, que eu peguei da tabela, vezes 0,57 denunciado, vou achar 30.808 lumens, tá? Com essa quantidade aqui, eu vejo que uma lâmpada aqui ele tem 1.200 lumens, tá? Se fosse uma luminária, por exemplo, com duas lâmpadas cada, aí eu teria que fazer então 1.200, não, seria 1.200 vezes 2, seria 2.400, por exemplo. Tem que ter que atentar a esse detalhe. Porque às vezes o exercício pode falar que uma luminária, né, tem que calcular a quantidade de luminárias e cada luminária vai duas ou três lâmpadas. Aí eu tenho que observar aqui a quantidade de lumens que cada luminária fornece. Mas nesse caso aqui são as lâmpadas diretamente, né, e cada lâmpada 1.200 lumens. Então eu vou dividir esse valor aqui pela quantidade de lumens de uma lâmpada e vou chegar em 25, alguma coisa, né, que eu sempre aproximo, nesse caso aqui para cima, para o número maior. E aí no caso eu vou ter aqui 26 lâmpadas, tá? A resposta dessa questão.